Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui vamos realmente falar sobre vozes verbais, um assunto da língua portuguesa e que aqui debateremos, pois é um assunto importante. Assunto do que se trata em si. Ele, no caso presente na língua portuguesa, são como os verbos se comportam para a compreensão de posições do sujeito, no sentido de quem fez ou quem é impactado pela ação. Melhor explicando detalhadamente, deixa eu pegar aqui uma caneta, é da seguinte maneira, não é tão difícil de entender não. Nós sabemos que os verbos em si, eles carregam consigo a capacidade de transmitir as ações. Exemplo, colocar, o verbo colocar. Ele facilmente pode ser indicado, ele indica uma ação que é feita por alguém. Exemplo, Joãozinho colocou o globo terrestre na mesa. Nesta frase que eu falei em voz, mas não vou copiar, quem é que coloca? É o Joãozinho. O que foi colocado? O globo terrestre. Aí se quisesse detalhar mais, é onde foi colocado? Na mesa. Então, o Joãozinho aqui, ele, quem executa a ação, seria o que nós teríamos como então na perspectiva dele, a voz ativa. Aquele que sofre essa ação acaba por ter, mas nós veremos exemplos. As vozes verbais dividem-se em três, que é a voz ativa, que quando utilizada vai ser muito característica, pois conseguiremos perceber que, ok, se é voz ativa é porque está executando a ação. Exemplo, o tiro ao alvo. Está executando a ação. Voz passiva. A voz passiva não seria tão também difícil de compreender, pois nesse exemplo aqui do tiro ao alvo, quem seria impactado pelo processo como um todo seria esses dois. Esse, por ter levado todo o impacto, toda a propulsão para sair daqui, e esse que vai com certeza receber o impacto. E sobre a voz reflexiva? No caso, ainda faltou eu dizer aqui que a voz passiva se divide em duas, passiva analítica e passiva sintética. Mas não se preocupem que dará certo também explicar cada uma delas. Mas continuando. A voz reflexiva é, em termos de exemplificação, é aquele que pratica a ação e também recebe a ação. Exemplo, Messias é capaz de cuidar de si mesmo. Eu cuido-me. Não. Exemplo, eu vou citar outro exemplo. É porque tem que ter obrigatoriamente um pronome oblíquo junto. Um exemplo. Cuida-se. 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 Eu cuido de mim mesmo. Cuida-se. Criei-me. Eu crio-me. Entende? Eu estou realizando uma ação, estou sofrendo por essa ação. Eu sou impactado por essa ação. Mas continuando aqui, a diferença da passiva analítica para a passiva sintética é em termos de construção da frase em si. Eu vou começar a citar mais exemplos aqui, copiar mais exemplos aqui. Vamos lá. Exemplos da voz ativa, que é realmente relativamente fácil de compreender, de identificar. O mineral atacou todos. Quem é que executa a ação? Que ação? A ação de atacar é o mineral. Aí quem é impactado por essa ação? Todos. Então tem um nomezinho bonitinho que é o agente
que realiza a ação já foi dito quem é. E quem recebe também está aqui. Já se eu fosse transformar isso para voz passiva, pois tem como transformar exemplos da voz ativa para voz passiva. Como seria? Seria da seguinte maneira. No caso aqui é por isso que é importante. Eu já vou até acentuar essa parte analítica e sintética nesse exemplo. Por exemplo, todos, eu vou converter essa frase que está na voz ativa para uma voz passiva. Todos foram atacados pelo mineral. É uma frase que não faz sentido no âmbito lógico, mas no sentido gramatical está correta. Vamos lá, explicando aqui. O agente da passiva, que se diz mesmo, ainda é o mineral. Ele, em si, não mudou a sua natureza, que é de realmente alguém que fez a ação. Contudo, aqui na voz passiva, a princípio o que nós estamos ressaltando é o impacto em si, que é a vítima, por assim se dizer. Estamos ressaltando aqui ao todos. Ele que foram atacados pelo mineral. E eu peço que olhem uma coisa interessante aqui, que é o próprio a locução verbal que tem aqui. Foram atacados. Eu peço que olhem isso por um motivo. Porque quando nós transformamos um exemplo da voz ativa para a voz passiva, acabamos acabar por acrescentar um verbo auxiliar e deixar o verbo principal no particípio. E também, querendo ou não, acabar por botar uma preposição. Aí, claro, aqui o sujeito ainda continua e o agente da passiva, que antes era o agente da ativa, lá do nosso exemplo aqui, para aqui é o agente da passiva. Essa mudança de nomes é só para melhor identificar também a voz passiva. Entende? Agora, continuando. Esse exemplo aqui, que eu acabei de mostrar, da voz passiva, em qual desses dois ele se encaixa? Será que é nesse ou nesse? Ele se encaixa nesse daqui. Ou seja, a construção das frases que pertencem à voz passiva analítica tem essa cara, que é o sujeito, a locução verbal formada por o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, uma preposição e o agente da passiva. Já a passiva sintética, em termos de exemplo, tem a seguinte cara. Tem um verbo transitivo, vai ter o verbo transitivo em si, exemplo, comer. Aí vai ter o verbo transitivo mais a partícula se. Exemplo, comeu-se. E o impactado, que é o sujeito da passiva, o bolo. Vai ter sempre essa cara aqui. Aí você diz, nossa, mas não é fácil confundir com a voz reflexiva, não? Por incrível que pareça, não. Porque na voz reflexiva veremos que, ok, apresentará obrigatoriamente o pronome oblíquo reflexivo. São estes o mi, o si, o ti, o nós e o vós. E através dos exemplos veremos que não será difícil identificar não. Exemplo, fizeste não. Toma-me o leito. Tomei-te
Não, totalmente não. Eu vou ficar com esse exemplo aqui mesmo, pois a cabeça não vê outros não. Mas não se preocupem. Vamos realmente e ver como é que vai ficar aqui. Identifique as vozes verbais presentes em cada frase. Agora sim, graças a Deus, com esses exemplos aqui conseguiremos mostrar direitinho o que é que eu quis dizer com toda essa explicação. Vamos ver aqui. O aluno resolveu o exercício de matemática. Está aqui quem fez essa ação e está aqui quem foi impactado. No caso, aqui claramente, voz ativa, se fosse para identificar. O exercício de matemática foi resolvido pelo aluno. Opa, aqui poderia vir a ser confundido, mas é aquela velha questão. Se aqui é voz ativa, podem perceber que aqui houve só uma troca de termos e tudo mais, mas que foi essencial e tem construção para ser identificado como uma voz passiva analítica. Por quê? Está aqui a locução verbal, está aqui a preposição, está aqui o agente da passiva, está aqui o sujeito em si, aqui é voz passiva. A menina penteou-se antes de sair. A menina fez uma ação essa que voltou para a menina. Então, voz reflexiva. O bolo foi preparado pela minha avó. Tá vendo? Ó? Não é tão difícil não quando vemos que realmente tem uma lógica. Tá aqui o sujeito, tá aqui a locução verbal formada pelo verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Locução verbal. Tá aqui a preposição. Lembrando, minha avó, agente da passiva. Lembrando aquela música das preposições, que é sempre muito útil. Ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, bem, sobre, trás, sim, sobre, trás. É bem legal, fica aí a dica para pesquisar depois. Os cientistas descobriram uma nova espécie de planta. Ótimo. Voz ativa. Não é? Pois quem descobriu foram os cientistas. As cartas foram entregues pelo carteiro. Aqui poderia ser um pouco confuso, pois afinal foram entregues pelo carteiro, pois temos aqui a preposição, tem aqui um verbo auxiliar, entregues é verbo, entregues vem de entregar. Então, aqui temos dois verbos juntinhos, formando uma locução adverbial, uma locução verbal, perdão. E aqui temos o sujeito. Quem foi impactado, né? Então, fica aí com vocês. Quem é isso? A voz passiva. E ainda a passiva analítica. João machucou-se durante o jogo. João o quê? Machucou-se. Quem foi impactado pela ação que o João fez? Ele mesmo. Oh, meu Deus, coitadinho. Mas enfim, ou seja, aqui novamente seria a voz reflexiva. A lição será corrigida pelo professor amanhã. Podem perceber que realmente todas aqui eu marquei como voz passiva, principalmente a passiva analítica, tem a construção que eu disse aqui, ó. Tem essa construção. Então acaba por realmente ser fácil de identificar, por assim se dizer, se muito bem praticado, né? Ou seja, aqui é voz passiva também. Os alunos cumprimentaram-se ao chegar na escola. Os alunos fizeram uma ação que voltou para eles
que foram relacionados a eles também, né? Cumprimentaram-se. Então, novamente, reflexivo também. A empresa lançou um novo produto no mercado. E claro, aqui começou com voz ativa e vai terminar com voz ativa também. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem esse vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.